Olá, minhas amigas e meus amigos empresários. Estou passando por aqui para ter um catiquinho de prosa com vocês sobre um assunto muito importante e que muitos empresários vão cair em mais de um golpe. Eu estou vendo hoje com perplexidade a ressurreição, o renascimento de profissionais de um escritório que na década de 90, mais precisamente de 94 para frente até 2002, fizeram um estrago fantástico na sociedade brasileira. Era um escritório que vendia compensações tributárias com títulos da dívida pública, tanto interna como externa. Esses empresários que ingressaram, que se abraçaram com esse escritório, tiveram muitos problemas na justiça. Porque esse escritório conseguiu incutir na mente desses empresários que seria possível a compensação administrativa e a compensação ou a compensação judicial com um pedido de liminar para que fosse possível compensar o passivo tributário desses empresários. Qual era a mágica? A mágica consistia no seguinte: eles se diziam detentores desses títulos da dívida pública e repassavam esses títulos para esses empresários. Logo, esse empresário adquiria esses títulos e adquiria também ou contratava o serviço ou os serviços desses advogados e pseudos tributaristas para que eles fizessem essa compensação. Ô Jaime, qual era o custo desta operação? 30% era para a compra e cessão dos títulos públicos, que vinham com laudos, laudo de avaliação técnica, laudo de avaliação econômica, vinham com pareceres de juristas, só que esse parecer, ou esses pareceres de juristas e ex-ministros, eram pareceres comprados. Eles compravam, olha, eu quero que o senhor me dê um parecer favorável a isso. Pagavam e o cara dava, o que também é crime, um estelionato, e falsidade ideológica, inclusive, fraude contra o fisco, inclusive. Então, 30% era o ativo e 10% era a prestação de serviço. 40%. Portanto, esse empresário iria quitar a sua dívida com 40%, deixando um pseudo lucro de 60% nos cofres da empresa. Ou seja, de 100%, você quitava esse 100% pagando 40%, oferindo uma vantagem, um desconto de 60%. E muitos empresários embarcaram nessas compensações loucas. Alguns pagaram com iates, com lanchas, um outro pagou com um Porsche, outros pagavam com imóveis, os caras faziam de tudo. Qual foi o resultado disso? Com o passar do tempo, o setor de inteligência da Receita Federal, da Receita Estadual, através de seus procuradores, descobriram esta fraude e começaram então a interpor ações e medidas administrativas para reverter aquela situação. Então, da noite para o dia, vamos pegar um empresário, por exemplo, que conseguiu uma compensação de 3 milhões. Da noite para o dia, esse empresário recebeu uma intimação na sua empresa, através de uma ordem de verificação fiscal, ou um mandado de procedimento fiscal, ou uma IF, que é uma investigação fiscal,
ou um AIM, que é um auto de imposição de multa, onde era lançado contra ele, estornado aquelas compensações, era lançado contra ele aquele 1 milhão, hipoteticamente falando, ok? Aquele 1 milhão, acrescido de uma multa de 75%, e naquela época eu tinha a multa penal que era de 150%. Existia uma grande discussão jurídica que eu não podia ter dupla penalidade, mas a maior parte dos recursos que entravam naquela época contra a Fazenda, os advogados perdiam. Agora não existe mais a multa de 150%, agora a multa é de 75%. Então aí você imagina o seguinte: o empresário então recebe um auto de infração de 1 milhão, que foi aquela compensação indevida, acrescido de 75%, mais 150%, mais juros, correção monetária e 10% de honorários advocatícios, que são, na verdade, os honorários que são devidos aos procuradores que atuam nesses processos. Parava por aí? Não. Não parava por aí. Além de receber esse auto de infração, por dever de ofício, a Secretaria Estadual ou Federal expedia ofício para a Delegacia de Polícia competente para apurar o crime de sonegação fiscal e de fraude contra a Ordem Tributária Nacional. Aquela mesma ordem tributária que é prevista lá naquela leizinha, a Lei 8.137/90. Então, além do empresário perder os 40% que pagou, voltava ao passivo tributário acrescido da multa de 75%, 150%, honorários advocatícios, que eram dos procuradores, mais juros de correção monetária. E pior, um processo criminal, tanto na esfera estadual como na esfera federal. A maior parte dos processos federais paravam na mão de 3 juízes. Dentre eles, o pior dos juízes. Não pior porque era corrupto, não. Pior porque a caneta dele sempre foi muito pesada, que era o Dr. Maslum. Esses empresários na época não iam para a cadeia. Eles eram condenados, cumpriam em liberdade, às vezes, dependendo do caso, faziam uma transação penal quando era possível, pagavam algumas multas e condenados cumpriam em liberdade. Hoje, não mais. Se você, empresário, cair nesse golpe, além de você perder os 40%, além de você ter que pagar todos os valores que você compensou indevidamente com a multa de 75%, mais juros de correção monetária, mais os honorários advocatícios, você vai responder a um processo crime. E o pior, como a Lei 8.137 alterou, hoje você pode ir para a cadeia sim. E hoje você não vai responder só pelo delito de sonegação fiscal e fraude. Você vai responder também por associação criminosa. Porque nós entendemos que você não conseguiu praticar esse delito sozinho, teve um escritório com um intermediário que se achegou até você, que conseguiu vender essa falsa ideia, você aceitou e você entrou nessa fria. Geralmente num escritório desse naipe são várias pessoas. Então a lei diz o seguinte: se o juiz de direito ou o delegado de polícia, pelo seu poder discricionário, entender que aquele delito, o delito principal, vem a reboque com
o delito primário, que são os atos preparatórios, e que são mais de 4 pessoas envolvidas, esse delegado vai indiciar não só o senhor, como os representantes legais daquele escritório, bem como aquela empresa que serviu de intermediadora para vender esses títulos para o senhor, mais o intermediário, por associação criminosa. A associação criminosa, senhores, a pena é de reclusão. Portanto, salvo melhor juízo, os senhores, ao final do processo, irão para a cadeia. Se não forem para a cadeia, através de um flagrante delito ou um pedido de prisão preventiva, depende da situação. Mas em crime tributário, cabe prisão preventiva? Depende. É o poder discricionário do delegado de polícia. Senhores, a única forma dos senhores conseguirem fazer uma compensação tributária são com os créditos próprios ou por um levantamento de créditos extemporâneos, que deve ser feito por uma empresa de auditoria renomada, que vai fazer uma reavaliação nos seus lançamentos contábeis e de repente vai identificar que os senhores deixaram de se apropriar de alguns créditos, e aí os senhores terão o quê? Créditos extemporâneos, que poderão ser compensados com os seus créditos, com o seu passivo tributário. Mas de forma administrativa, Jaime, jamais de forma administrativa. Que o PFC não pode, em hipótese alguma, homologar, deferir pleito de compensação na forma administrativa. Os senhores terão que entregar no posto fiscal, chama-se PFC, o pleito de compensação, dizendo ao delegado: olha, eu fiz um levantamento de crédito temporâneo na minha conta, na minha empresa, chegamos a esses valores, está assinado por uma empresa de auditoria de renome, assinado pelo meu contador interno, e eu estou apresentando aos senhores a minha planilha de cálculo, informando que eu sou detentor desse crédito extemporâneo. Peço a Vossa Senhoria deferimento homologatório. O PFC não vai fazer. Às vezes ele nem te responde. E aí você vai ter que pegar tudo aquilo que você fez para o PFC e ingressar com uma ação judicial. Um pedido judicial de compensação tributária, onde você vai apresentar suas razões, você vai demonstrar para o juiz da causa como é que você levantou aqueles créditos extemporâneos, vai demonstrar o relatório da empresa de auditoria, o juiz vai pedir que seja feita uma perícia, aí você vai ter que pagar o perito contábil para que ele valide ou invalide o seu pleito, e o perito contábil validando o seu pleito, o juiz vai julgar. Julga o procedente a causa, permitindo a compensação dos créditos extemporâneos da empresa tal, da forma como melhor lhe aprover. Você pode compensar tudo direto ou pode ir compensando mês a mês. Aí você vai ter que fazer um trabalho muito sério de avaliação do seu passivo tributário, da sua demanda tributária, e ver o que é melhor para você. Esta é a única forma. Isso após o trânsito julgado. Lembrando que nesses casos, pelo duplo grau de jurisdição, o próprio juiz tem que apelar da decisão dele. Portanto, em menos de 4 anos, hoje, que o processo é todo informatizado, digitalizado, você vai conseguir iniciar essa compensação. Vale a pena? Lógico que vale a pena. Você vai encarar isso como uma caderneta de poupança forçada. Mas com o trânsito em julgado da ação,
você simplesmente pode compensar esses créditos, não só de forma judicial, como pode compensar de forma administrativa. Toda vez que você compensar, que você fazer o seu autolançamento, que é por auto-homologação, você vai juntar a cópia da decisão judicial com o trânsito em julgado. Aí está perfeito, está redondinho. Existe outra forma, Jaime, de fazer isso? Tem outra forma. Vamos imaginar que você compre títulos do Tesouro Nacional. Você vai lá no Tesouro Direto e compra 100 mil, 200 mil, 300 mil, arremata um lote de 1 milhão. A partir do momento que você compra esses títulos do Tesouro Nacional, que são títulos vigentes, que têm cotação em bolsa de valores, você está apto, desde que você incorpore esses títulos, no balanço patrimonial da sua empresa, que você faça a contabilização deles, portanto, a contabilização com a incorporação desses títulos, ou como aumento de capital, ou como investimento, aí você vai discutir com o seu contador, não vai discutir comigo, ok? Seu contador, que eu espero que não seja aquele cara que só sabe fazer débito e crédito, porque débito e crédito, para isso eu tenho um software que eu lanço tudo, ele me faz débito e crédito, me faz apuração, direitos, haveres, obrigações, me dá inclusive provisão, amortização, depreciação, faz tudo esse software. O que eu preciso é de um contador que seja um cientista contábil, que entenda do meu objeto social, que entenda qual é a minha atividade para me auxiliar na redução da minha carga tributária. Isso é muito importante. Se você fez o passo a passo que o tio Jaime acabou de falar para você, você está apto a solicitar uma compensação. Oba, legal. Administrativa, não. Vai ser o mesmo caminho que falei agora há pouco. Judiciária, sem pedido de tutela. Mesmo caminho. Ok? A partir da sentença com trânsito julgado, você vai começar a compensar. Agora, Jaime, qual é a diferença daquela para essa? A diferença é que quando você tem o título do governo, emitido pelo governo, você se torna credor desse governo e o governo se torna seu devedor. Então, você é credor e devedor ao mesmo tempo. Mas, Jaime, se eu comprei, eu só sou credor. Não. Você se torna devedor porque você deve o passivo tributário. Aí, se você for lá no Código Civil, lá no artigo 368, lá diz o seguinte: toda pessoa que for credora e devedora simultaneamente uma da outra, admite-se a compensação até o exato limite do seu direito ou da sua dívida. Ponto final. Então, a diferença entre o crédito extemporâneo e o título público emitido pelo governo, desde que comprado legitimamente, é essa. Portanto, veja, por que os senhores têm que entrar na esparrela de fazer um contrato com esses caras que dizem ser proprietários de títulos emitidos pelo governo em libra esterlina, que vão te dar uma vantagem de 60% e que no futuro você vai ter um problema e agora pode ser preso, se você mesmo pode fazer a sua autocompensação dentro da lei, dentro daquilo que eu estou falando para vocês agora. A matéria é complexa, toda a matéria tributária ela é complexa. Só para você ter ideia, eu tenho em média hoje, mesmo com o efeito pandemia, uma faixa de 41 a 68 novas instruções normativas, né? Novas INs. Então o direito tributário ele é muito célere, é muito dinâmico. Todo dia morre uma instrução normativa, nascem 10, é um projeto, é complicado. E eu admiro as pessoas que contratam um contador, que pagam R$400, um salário mínimo para o cara por mês,
e querem dele resultado, principalmente tributário. Não vai ter nunca, porque ele tem você e tem mais 50 cara para atender. Hoje você tem que ter ao seu lado um cientista contábil. E dependendo da sua empresa, você tem que ter um excelente departamento fiscal. Excelente departamento fiscal. Que é aquele cara que fica o dia inteiro ali, lendo as instruções normativas, lendo os convênios, convênio estadual, federal, compensação, né? E a maior parte das empresas não tem. E aí depois não entende por que não consegue ter lucro e por que fecham as portas. Então, senhores, o assunto demanda até mesmo uma aula, uma palestra de 8 horas. Talvez eu vá fazer essa palestra para alguns empresários, porque esse pessoal está aí e vai bater na sua porta. Ou pode bater na porta de um amigo seu. Se bater na porta desse amigo perguntar para você o que você acha, você vai responder o seguinte: presta atenção no que o tio já vai falar para você. Você vai falar para o cara: vamos fazer o seguinte, marca uma reunião com esse cara, para ele vir até a sua empresa, ouve o que ele tem que falar, qual é a proposta dele para você, e ao final da proposta vem sempre aquele comichão, né? Será que o cara vai assinar o contrato? Será que eu convenci e tal? E os caras convencem, os caras não chegam bonitões, terno de marca, carros importados, às vezes carro é alugado. Mas chegam lá de carro importado, Montblanc, Rolex, mesmo que seja falsier, mas o cara chega, né? Tudo isso para te convencer. E ainda te apresenta um book de várias empresas que eles já fizeram, e você pode ligar para as empresas. Só que quando você ligar para a empresa, você está ligando com um pica-pau. Você sabe o que é pica-pau? Pica-pau é o seguinte: eu crio uma série de empresas, razões sociais, e monto uma central telefônica. Quando você ligar para lá para pedir informação, alguém vai te atender e vai falar aquilo que você quer ouvir. Entendeu? Isso é o pica-pau. Aliás, contar rapidinho para vocês, o primeiro pica-pau que eu desmontei e que conseguimos prender todas as pessoas envolvidas, deu-se em Brasília, dentro de um hotel, e era um pica-pau que tinha dentro do Banco Central, no setor de fax e no KTT. Isso estou falando para vocês de 1994. Você imagina hoje que com o avanço da tecnologia, do software, se tem aí, hoje é muito mais fácil. Hoje já não deve ser mais pica-pau. Hoje deve ser um bicho mais frondoso, né? Portanto, senhores, fica o meu alerta. Lembre-se que se os senhores entrarem nessa roubada, os senhores deverão ser autuados. Se o senhor compensou 2 milhões, você vai vir o estorno, vai vir a notificação, ou uma OVF, ou uma IF, pode vir as duas juntas. Já pode vir a notificação com auto de imposição e multa, para que o senhor pague no prazo de 30 dias ou apresente defesa. Se o senhor me permite um conselho, não seja tolo. Não gaste dinheiro com advogado para fazer defesa de algo que é indefensável. Corra rapidinho, reconheça o erro, peça um parcelamento. Se tiver algum refis acontecendo, já entra no refis. Se tiver um país, já entra no país. Se não tiver, peça para um advogado peticionar ao procurador-chefe da dívida tributária, responsável pela dívida tributária do estado que o senhor está, para que ele lhe conceda um parcelamento extraordinário. Parcelamento ordinário você não precisa de ninguém, o senhor entra no próprio site e está lá. É no máximo até 30 vezes, 36 vezes. Mas dependendo do valor e dependendo do teu faturamento e as tuas despesas, que geralmente são maiores do que a sua receita, o senhor não vai conseguir fazer um parcelamento de 36 meses. O senhor pode até pagar 1 ou 2, mas vai quebrar. Então não faça isso, né? Mas por que eu estou falando para o senhor correr, não apresentar defesa e pedir parcelamento?
que no momento em que o senhor pede parcelamento, eu suspendo o jus puniendi, eu suspendo qualquer efeito criminal contra o senhor. Quando a autoridade policial chamar o senhor na delegacia para ouvir o senhor, na verdade para indiciar o senhor, o que o senhor vai fazer? Olha, doutor, realmente eu quebrei a cara nisso, eu acreditei nos caras, mas eu já fiz o pedido de parcelamento, já estou pagando, confessei a dívida, estou pagando. Quando você apresenta para o delegado de polícia, seja federal ou estadual, o parcelamento que você está fazendo, provando que você está pagando, o que ele faz? Ele vai te ouvir em declarações, não vai te indiciar. Existe uma diferença entre te ouvir em declarações e indiciamento, uma diferença muito grande, né? E vai remeter o inquérito para o fórum, para o juiz de origem, dizendo, olha, deixei de indiciar fulano de tal, porque o mesmo está pagando esse débito, está parcelando. O MP vai dar parecer favorável ao senhor, dizendo o seguinte, suspenda-se a perseguição penal até que o empresário X ou o contribuinte X nos prove o completo pagamento da sua dívida tributária. Vai para o juiz acolhe o pedido do Ministério Público e determina aos serventuários do cartório o seguinte, ao arquivo baixe-se uma vez por ano, aonde o contribuinte tal deverá trazer todas as guias desse parcelamento devidamente pagas. O não pagamento de uma das guias, volte o inquérito para a delegacia de polícia para indiciamento e processamento desse empresário. E aí, como já falei, você não vai só responder pelo crime de sonegação de impostos, por infração à Lei 8.137/90, mas vai responder também por associação criminosa. E a tranca vai fechar nas suas costas e não vai ser bom para você. O empresário não está preparado para ir para a cadeia. O bom empresário não, em hipótese alguma. Eu disse a vocês que pode vir de duas formas. Pode vir só a notificação com auto de imposição, dizendo, olha, pague no prazo de 30 dias 2 milhões de reais, por esse motivo, você vai ter lá a fundamentação daquele auto de infração, por que estão lhe cobrando isso, né? Mas pior do que isso, é se vier a notificação, já vier, uma OVF, que é uma ordem de verificação fiscal, uma IF, que é uma investigação fiscal, ou um MPF, que é o mandado de procedimento fiscal. Por que é pior, Jaime? Porque se vier cumulativo, vier as duas juntas, você está na roça. Por quê? Porque o fiscal vai chegar na tua empresa e vai revirar a sua empresa dos últimos 5 anos para trás. Agora já pode ser até 10 anos. Então ele vai investigar toda a sua empresa, cara. Vai investigar a sua empresa, vai requerer os livro razão, os balanços, balancetes, razonetes, livro caixa, vai requerer todos os extratos bancários. O fiscal vai pedir a quebra do seu sigilo fiscal e bancário, telemático. Ele vai pedir isso ao juiz de direito, o juiz de direito vai deferir. Ele não pode quebrar sem autorização, que acontecia antes, que nós anulávamos muitos atos, porque o fiscal, sem autorização judicial, quebrava o sigilo. E aí a gente ferrava com os caras. Chegamos até a exonerar, acho que uns 3, né, do serviço público. E aí você imagina, você já vai estar com uma bomba de ter que devolver, vamos supor, 2 milhões, acrescido da multa de 75%, mais juros, correção, mais os honorários, e ainda vai ter um fiscal aqui no seu cangote todo dia, né, tendo a sua empresa. Vai ser investigada a sua empresa, vai ser investigada você, os seus sócios,
vou entrar na sua conta particular, e aí, moço, aí é terra de ninguém. Aí você vai estar perdido. Então, antes dos senhores entrarem nesse golpe, ou se receberem essa proposta, pensem nesse vídeo que eu gravei para os senhores, de forma gratuita, porque para os que não me conhecem, durante 5 longos anos da minha vida, eu ministrava quase todos os domingos um curso de direito tributário num hotel aqui em São Paulo, totalmente gratuito. Eu pagava o hotel, pagava o coffee break, porque eu cansei de ver empresários sendo indiciados, perdendo seus bens, vendo seus bens penhorados, né? Por culpa desses canalhas que vendem esses sonhos e por culpa de advogados que eram ineficientes. Mas infelizmente, como nós estamos no Brasil, nós temos uma cultura diferenciada, paz, meus senhores, mesmo sendo um hotel 5 estrelas, onde eu assumia o pagamento do plenário, do coffee break, sem cobrar um centavo, às vezes eu mandava 100 convites, apareciam 30 pessoas, e teve um que uma vez apareceu, e na cara dura chegou pra mim e falou assim, cara, domingo, bicho, que você não faz esse curso durante a semana? Bicho, domingo eu venho aqui só porque você é meu amigo, cara. E pra eu degustar esse coffee break maravilhoso. E o meu coffee break era maravilhoso, era top A 5+. Pago por mim. De tanto que eu vi empresários sofrerem, empresários honestos, que os desonestos eu deixava seguir em frente para que ele fosse para a cadeia. Até que um dia, depois de 5 anos, eu falei, não, chega, né? Porque se o cara não, se eu estou dando um curso de graça, né? E o cara não está aproveitando o problema, ainda chega o descaramento falar para mim, olha, domingo, eu disse a ele, cara, eu faço domingo porque aí de segunda a sábado você tem tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. Da mesma forma como você está aqui no domingo, eu também estou. Eu podia estar jogando tênis, podia estar andando de moto, podia estar na praia, mas eu estou aqui, dando uma aula de graça para você, te ensinando a como reduzir a carga tributária de forma legal. Fica a dica. Forte abraço. Deus abençoe todos vocês.